condenação, para compreender a tua vontade, para te contemplar, Senhor, a beleza da tua santidade. Mas sabemos que sempre somos beneficiados, porque o Senhor ama presentear teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, amigo fiel, você que está sempre nos assistindo, em nossas deficiências, não para nos acusar, nos condenar, nos apontar, mas sempre para nos ajudar. Mais uma noite, nos ajuda a compreender a tua vontade, Pai, e nos guia na adoração, nos guia no louvor, nos guia nesse momento tão precioso que temos, Pai, de parar tudo, para podermos estar diante do Senhor, espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus Cristo, quem crê assim, diga amém. Amém? Glória a Deus. Então, Tiago capítulo 5, vamos ler aqui, e o versículo 13 diante, ele diz o seguinte: está alguém entre vocês sofrendo, faça o quê? Uma oração. Aí ele diz: está alguém alegre, cante louvores. Olha para cá, por gentileza. Esse texto aqui, ele, quando a gente lê, não é um pouco intrigante, porque talvez você esteja passando por uma dificuldade mais remota, né? Talvez você esteja passando pela meia-noite, como Paulo e Silas, e muitas das vezes a gente diz: rapaz, e o que Deus manda fazer é tão simples, não é? Que a nossa mente duvida. Sabia, irmão, que tudo que Deus manda a gente fazer é muito fácil, é muito simples, e quanto mais fácil, mais simples for, mais a nossa mente não renovada vai duvidar. Quem entende? Quem se lembra de Naamã, leproso, quando ele foi para o profeta? Não precisou de muita coisa. Ele pensava que ia fazer uma liturgia, ia fazer um culto começando de 5 horas da manhã às 5 da tarde, para que Deus pudesse ouvir o profeta. E simplesmente o profeta só deu uma palavra. Jesus curava muitas pessoas só pela palavra que saía da boca dele. Muitos ele colocava as mãos, é verdade, mas outros ele nem colocava. Tinha outras pessoas que ele só falando a palavra, a pessoa era curada. Já aconteceu muitas vezes eu estar pregando para uma pessoa doente e sem impor a mão sobre ela, ela fica curada antes de eu impor a mão. Porque o poder está na palavra. Amém? Ou seja, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Se soltarmos o leão, ele vai fazer o que é de fato a sua vontade. Amém? Aleluia. Se for o diabo, irmão, ele vai fazer um estrago e o diabo vai ter que tirar as suas patas dali. Por quê? A palavra vai correr velozmente, vai se cumprir nas nossas vidas. E o que é interessante aqui é de que ele diz: olha, está alguém aflito. Dentro do contexto, ele vem falando de uma pessoa que estava doente. Amém? E falando que muitas pessoas estão doentes porque estão ocultando pecado, escondendo pecado. E ele disse: olha, se for um caso como esse, chama uma pessoa de confiança sua. No caso, ele usa os presbíteros, que são os pastores. Chama uma pessoa de confiança, confesse o seu pecado. E depois ele vai ungir você, vai orar por você, e a oração da fé salvará o doente. Diga assim: a oração da fé vai salvar o doente. Amém? Então, tudo que a palavra manda a gente fazer, irmão, é tão simples que a nossa mente duvida. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa difícil, porque Deus não sabe o que é difícil. Eu pergunto para vocês: qual era mais fácil? Moisés pegar o cajado, colocar no mar, ou ele a nadar? O mar todinho, ou ele voltar para brigar com o povo que queria matar ele, o exército? Era muito mais fácil colocar o cajado no mar. Sim ou não? Ele não sabia o que deveria fazer, e ele disse: Senhor, e agora? O que é que tu tem nas mãos? Ele tem um cajado, ele coloca no mar. Você percebe que o que Deus manda fazer é tão fácil, que às vezes a mente não quer acreditar? E quanto mais fácil for, nós precisamos renovar a nossa mente para entender que é desse jeito.
Porque se estivermos colocando muitas forças, talvez estamos só. É por isso que quando ele diz, olha, está alguém aflito, ore. E depois ele usa, está alguém alegre, cante louvores. Por que cante louvores? Porque estava aflito, orou e agora descansou. E agora é só louvor, só ações de graça. Agora é só confiança. Vai acontecer. Amém. Aleluia. Só a manifestação agora. Mas dentro você sabe, porque sabe, irmão, que a sua oração foi ouvida. Muitas das vezes a gente pensa que pelo fato de a gente estar orando por alguém que não merece a nossa oração, mas oramos. Porque a pessoa não precisa merecer para alguém interceder por ela. E muitas das vezes, irmão, a gente pensamos que Deus não está falando com a pessoa, porque ela não quer mudar. Se a pessoa não quer mudar, o problema é dela. Agora, a sua oração está sendo ouvida e respondida. Deus está alcançando aquela pessoa em visões, em sonhos, em revelação, através de outras pessoas. Talvez a gente não esteja vendo. Mas quantas das vezes eu orei pelo meu pai? Quase 20 anos orando pelo meu pai. Mas hoje é convertido. Amém? Deus estava cercando ele lá. E eu continuo orando pelos meus irmãos lá. E sempre eu fico ouvindo meus irmãos falando de alguma coisa da palavra, que estava assistindo uma mensagem, alguma coisa desse tipo, que alguém falou para eles. Isso é o quê? É a oração do justo. Sabe, irmão, a Bíblia diz que lá em Jó, no começo de Jó, você vê a história de Jó, né? E Jó, ele fazia sacrifício continuamente. Era feita uma oração de hoje, que ele fazia pelos seus filhos. Amém? Aquela oração para que Deus livrasse eles. Que se eles estivessem em pecado, que ele não fosse morto, que o devorador não matasse ele. Jó intercedia pelos seus filhos, mas chegou um dia que a longanimidade de Deus para aqueles o qual o pai orou tanto, eles não decidiram, irmão. E dentro da onisciência de Deus, eu sabia que ele não ia mudar. E quando dentro da onisciência de Deus, que Deus sabe que uma pessoa não vai mudar, infelizmente, Deus não pode fazer nada. É por isso que a Bíblia diz que o amor, ele é sofredor. Por quê? Porque o amor, ele ama a pessoa, não ama o que ela está fazendo de errado, ele ama 100% a pessoa, mas discorda 100% dela. Mas ele sofre por ele não poder mudar a vida daquela pessoa, não porque ele não tem poder, mas é porque a pessoa não acredita que ele pode fazer isso. Quem entende? Agora imagina, qual era mais fácil? Me diga aí, qual era mais fácil o Daniel? Ele brigar com os leões ou ele confiar em Deus? Com certeza ele orou, amém? Com certeza se lembrou da palavra. E ele passou a noite e nada aconteceu. Os leões, foi fechada a boca deles. Mas no natural, talvez alguém se deparasse com esse rapaz, era melhor ter lutado. Não ia dar conta do recado, irmão. Tem coisa que não vamos dar conta do recado sozinho. Amém? Só o poder da oração, da confiança na palavra. Sabe, irmão, tem muitas coisas que Deus quer resolver em nossas vidas. Só a gente abrir a boca, dizendo: Senhor, eu se desarmo. Me desarmo, melhor dizendo. Vou colocar a minha confiança totalmente em Ti. Eu já fiz a minha parte. Eu estou falando quando a gente faz a nossa parte. Amém? Porque muitas das vezes a gente não fazemos a nossa parte e esperamos que Deus faça só a dele. Quando a gente faz a nossa parte, irmão, fica tranquilo, porque não é na tua força. Eu me lembro que teve uma época, eu era jovem, e uns 20 anos, eu já falei isso aqui algumas vezes, queria comprar uma casa e eu queria conseguir com o meu dinheiro. Trabalhei, juntei um dinheiro, tinha uma moto, estava numa empresa há 5 anos, eu disse: pronto, saio da empresa, faço um acordo, continuo trabalhando e eu compro uma casinha. Olha o meu pensamento, uma casinha. Só que eu tinha orado, o que tem de versículo falando sobre oração, eu fiz uma carta, escrevi todo tipo de versículo e comecei a lembrar o Senhor: Senhor, tua palavra diz isso e eu creio nisso, que tudo que orar crendo vai receber, então eu recebo. E eu estava morando numa casa, que essa casa era da irmã Renata,
a esposa de Jucinaldo. Era dela, morava de aluguel na época. Eu digo, Senhor, eu quero aquela casa. Eu quero condição de comprar aquela casa. E eu sei que eu peguei o que tinha de versículos, de texto, eu coloquei lá. Mas depois eu entendi que eu não estava confiando naquilo que eu tinha orado. E de manhã Deus tinha me dado um refrão na empresa. E esse refrão foi: eu não temerei, porque Jesus é meu rei. Na época eu trabalhava o pastor Adilson, o Rogério, um monte de irmão na época. O Valmir, não, o Valmir daqui, mas o irmão de Del. E outros irmãos também. E eu me lembro que de manhã eu passava assim no mesão, falava com um, falava com o outro, eu tocava neles e dizia: e vocês? E eles: eu não temerei, porque Jesus é meu rei. Irmão, a empresa na época estava vendendo, que a gente não estava dando conta. Eu ganhava mais dinheiro, às vezes, no serão que eu fazia, do que, às vezes, na semana, porque eu era o primeiro a chegar, o último a sair, porque eu era o motorista. E o que acontece? E eu estava confiando no meu taco. Eu estava orando, mas crendo que Deus ia me dar a casa pelo meu esforço, que isso é a regra. Diga assim: isso é a regra. O trabalhador é digno do seu salário. Amém? Isso é a regra. Mas muitas das vezes Deus quer que a gente entendamos que não vai ser na regra, vai ser a gente descansando totalmente nele, sem a gente mover uma palha. Amém? Eu creio nisso. Mas a regra é trabalho mesmo. Ninguém consegue nada sem trabalho, não. Amém? Mas não é um trabalho confiando em si, é confiando no Senhor. E o que acontece? Quando foi em uma bela manhã que a gente estava cantando esse refrão, aí o gerente chama todo mundo e diz: olha, a empresa faliu. Quando essa empresa faliu, aí eu perdi o chão. Eu disse: meu Deus do céu. Aí, na hora eu lembrei da minha casa, perdi minha casa. Jesus, não vou fazer mais acordo nem nada. Até para tirar o FGTS, na época eu tive que pegar o dinheiro emprestado deles para pagar, para depois entregar a eles. Não ganhei nada durante 5 anos. E eu não entendi, até hoje não entendi, porque 5 anos e a empresa, quando estava no pico, vendendo muito, fale. Resumindo, quando eu saí de lá, irmão, quando eu desci as escadas, ia pegando a reta da minha casa, o Senhor falou comigo. Ele disse: eu nunca pedi que você me ajudasse a dar aquilo que você tinha me pedido em oração, porque eu fui tão convincente diante de Deus com o que a palavra diz, que Deus estava atento mesmo. Amém? Porque está escrito na palavra: apresenta as tuas questões. Está lá em Isaías. Ele diz: o que faz Deus não ouvir a pessoa é pecado, no sentido de não responder. Mas quando a pessoa não está em pecado, irmão, nada impede de Deus ouvir e responder. Quem entende? Que seja a palavra sim, que seja a palavra não, mas Ele vai falar. E tem coisas que não vai passar meses, anos e anos, não. Tem coisas que tem que ser de imediato, porque é uma necessidade. Quem entende? E Deus, como um pai bom, Ele quer suprir a nossa necessidade. Quantos creem nisso? Rapaz, na época, eu parei assim, eu disse: Senhor, me perdoe. Mesmo assim, Senhor, me perdoe. Eu queria lhe ajudar a comprar a casa. E Ele disse: nunca precisei da sua ajuda para isso. Porque se você pediu, é porque eu tenho condição de dar. E eu sabia, irmão, que tinha coisas que dependiam do trabalho. Eu sabia que existe uma regra, mas existem exceções. A regra, lá em 2 Crônicas 20, era do povo de Deus lutar com as armas mesmo, para ganhar batalha e guerra. Mas o Senhor falou ao rei Josafá. Ele apresentou uma carta diante de Deus, lembrando as leis e o que ele tinha feito diante do Senhor, como eu fiz também. E o Senhor disse para ele: essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Mas aquilo era uma exceção, não era uma regra. Porque o povo de Deus sempre tiveram lutas. Amém? Ninguém brigou mais como Davi, né? Dos maiores guerreiros de todos os tempos. O rei Davi. Era uma regra. Mas o que acontece?
o povo simplesmente, depois que oraram e Deus respondeu a oração, dizendo que a luta não era deles, eles só deveriam ir lá para ver o livramento do Senhor. E outra coisa, eles não colocou na frente de batalha, era para colocar os maus guerreiros, porque geralmente quando você vai para a guerra, você coloca as pessoas que têm mais potência na frente, não é? Para poder combater. Mas quem é que Deus manda aí na frente? Bota os levitas, os cantores. Se fosse nossos dias, a gente ia dizer, mas rapaz, Deus coloca logo os mais fracos, os que não têm nenhuma experiência para morrer logo. Por quê? Porque a guerra já estava ganha. Então eles tinham que celebrar, eles tinham que cantar. Ou seja, se nós entendermos, irmão, que tem coisas que Deus quer que a gente celebre, que temos que se alegrar porque já está ganho. Está alguém aflito? Ore. Qual é a sua aflição? É o esposo, é a esposa, a área financeira, é a área psicológica, é a área física, é a área espiritual. Irmão, tem coisas que não vamos resolver com as nossas forças. Posso ir amém? É no reino espiritual que vamos de fato guerrear. E não vamos guerrear como quem vai vencer, porque em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia! Essa mentalidade que os filhos de Deus têm que ter, porque se a gente pensar que vamos entrar na guerra para ganhar, o diabo já nos venceu na nossa mentalidade. E quando Paulo usa o termo de lutar, se revestir da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, o verso 10 e diante, ele está simplesmente mostrando, irmão, que nós precisamos estar armados com o que a palavra diz. Amém? Para apagar, capítulo 6, versículos 16 a 17, todos os dados inflamados do maligno. Sabe o que é isso? Flecha. Flecha que o inimigo lançava para atacar uma cidade que às vezes estava fechada, fortificada, e pegava o povo desprevenido. Quando vinha a flecha com fogo, todo mundo ficava nervoso, apavorados. Mas ele disse: usai principalmente o escudo da fé, o qual você pode apagar todos os dados inflamados. O que aprendemos com isso? Que o apóstolo Paulo entendia que não estamos livres de dados inflamados, que não estamos livres de sermos tentados, de passarmos por aflições, de passarmos por dificuldade. Mas ele disse: você pode apagar isso, porque a sua guerra, ela não é humana. As nossas armas não são humanas, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Eu não sei qual é a aflição que você esteja passando, qual o problema, mas Tiago, irmão de Jesus, entendeu. Ele disse: é tão simples resolver, mas ore. Mas orar como? Orar crendo. É orar sem condenação. Irmão, se a gente não anda no pecado, a gente temos total autoridade e ousadia para fazermos a oração eficaz e poderosa. Diga: eficaz e poderosa. Aleluia! O Senhor é bom. Aleluia! Nós precisamos aprender a cantar, mas não cantar feito papagaio, porque o pastor está mandando cantar, mas cantar com entendimento. Amém? Você imagina, irmão, Deus durante 3 meses muda a história de Obed-edom em sua casa. 3 meses. Imagina. Neemias reconstrói Jerusalém dentro de 52 dias. Se fosse nos dias atuais, foi feita uma pesquisa com toda a tecnologia de hoje para construir o que ele construiu naquela época. Em 52 dias era 520 dias. Por quê? Porque era Deus que estava dando a direção. Amém? E os inimigos, Sanbalaque, Gesem, Tobias, disseram: quem? Tu? Vocês vão conseguir erguer?
vão conseguir nem levantar. E esses inimigos não é as pessoas, é Satanás e os demônios. Porque eles sabem, nós somos muito maior por dentro do que por fora. Amém? Quem é que pode vencer o mundo? Senão aqueles que é nascido de Deus. Aqueles que são nova criatura. A questão, irmão, é que quando viemos do mundo, a nossa mentalidade veio junto. A mentalidade daquele gigante que está no circo, né? Ele está lá amarrado por uma cordinha, um toco lá, um elefante, e ele pensa que aquele tem poder sobre ele. Mas por quê? A mente dele foi atrofiada. Porque ele foi criado desde bebê com aquela cordinha no pé. E aquilo, quando ele era pequenininho, tinha poder sobre ele. Ele desenvolveu, cresceu, mas a sua mente ficou desse tamanho. Quando a gente vem para Cristo, essa mesma coisa que acontece. Continuamos com a mentalidade humana, natural. E a gente só acredita nas coisas difíceis, porque as fáceis não existem. Não existe fora de Deus, mas com Deus é dessa forma. Porque Ele é simples. Posso ir amém? Aleluia. O que é mais fácil? Imagina, qual é o mais fácil? Deus ter falado com Ana para ela se contentar, ou Ele mostrar que a vontade dele era que a Estéria fosse mãe de filhos. Naturalmente falando, o marido o amava. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2 em diante. Mas o marido não podia dar filhos para ela. Aquela mulher Estéria, ela sabia quem podia abrir a madre dela. Ela depositou sua confiança no Senhor. Ela passou anos e anos, diz que chorando, se lamentando. Mas um dia a ficha caiu. E ela entendeu o que Tiago está dizendo. Está alguém aflito? Ore. Eu pergunto, irmão, será que Ana não tinha orado antes? Tinha, várias vezes. Mas ela estava orando sem crer, sem confiar. Ela não tinha com que segurar, até ela ouvir a palavra do homem de Deus. Quando foi liberada uma palavra, ela se agarrou àquela palavra. E aconteceu de acordo com o que Eli falou. E ele disse para Ana: seja feito segundo a tua petição. Porque Ana pediu certo. Ana pediu alinhado à vontade de Deus. Ana não guardou mágoa nem rancor da sua rival, Penina. Porque a oração, ela se manifesta pelo amor. Posso ir amém? Quando andamos em amor e não andamos em pecado, nada é impossível para o que crê. Até para um rico que nasceu no berço de ouro, perguntaram para Jesus, porque Jesus disse: quão dificilmente entrará um rico no reino do céu. Ele estava se referindo do jovem que sempre foi rico, mas tinha desprezado uma palavra que saiu da boca de Jesus. Ele foi a pessoa certa, irmão, ouviu a palavra certa e tomou uma decisão errada. E os discípulos disseram: e agora? Quem é que pode ser salvo? Provavelmente tem alguns discípulos que também era rico, que tinha condição financeira. E ele sabia que muitas pessoas dificilmente iam abrir mão disso. E Jesus falou: tudo é possível a Deus. Até essas pessoas, ela pode ser alcançada. Amém? Através de uma intercessão, através de uma oração nossa. Ah, não é porque fulano tem um coração de pedra. Deus quer dar um coração de carne a ele. Deus pode cercar uma pessoa, irmão, o qual nem eu e você pode convencê-la, mas o Espírito Santo pode. Eu sei que nós vamos ser um canal do Espírito Santo para que essa pessoa seja convencida com as nossas vidas, a cada dia andando alinhado à vontade de Deus. Mas tem casos que nem a gente andando assim, essa pessoa vai ser convencida. Às vezes Deus vai levantar outras pessoas que estão perto de nós para convencer ela e mostrar a verdade para ela. O que a gente precisa é viver.
É isso que lá em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro estava dizendo para aquelas mulheres que estavam desesperadas, que seu esposo não estava em Cristo. E ele disse para elas, com certeza aquelas mulheres viviam em oração, mas a oração dela não era sustentada pela sua conduta. Quer sustentar a sua oração? Mantenha a sua conduta. Boca calada, mas coração vibrante, coração alegre, crendo de que vai acontecer. Amém? No reino espiritual já aconteceu. O que a gente precisa agora é só celebrar, porque vai se manifestar. Aleluia. E muitas das vezes, como eu falei, em muitos casos vai ser rápido demais. Amém? Porque eu não acredito que se você vai morrer, daqui a um mês Deus vai esperar para um ano manifestar. Eu acredito que Deus é um socorro bem presente na hora da nossa angústia. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo, eu não estou lá dormindo não, meu filho. Não é só o diabo que trabalha não. Deus trabalha 24 horas, irmão, Ele não dorme. Amém? Aleluia. Até o diabo sabe nossos direitos. Ele falou para Jesus lá em Mateus 4. Você é filho de Deus, por que tu não dá em ordem? A gente precisamos muitas das vezes abrir nossa boca da ordem para coisas. O diabo sabia, quem é filho de Deus tem autoridade e tem poder. Amém? Aleluia. Está alguém aflito? Ore. É isso que precisamos fazer, irmão. Nós podemos ver tantos casos na Bíblia que deveria ser tão difícil, mas se tornaram tão fácil, porque não é nas nossas forças, é no que a palavra diz. Se a palavra disse, então não te preocupa. A gente tem lido alguns livros, e eu tenho ouvido muito isso nos livros, uma palavra que não sai mais da minha mente. As pessoas fazem muitas perguntas a gente, né, sobre muitos assuntos. A questão é, você sabe o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Então busque saber. E quando souber, e se já souber, simplesmente agradeça. Simplesmente fique crendo. Simplesmente descanse. Porque nós queremos que as coisas aconteçam de forma bem difícil, né? Mas Deus não manda fazer nada difícil, porque não tem nada difícil para Ele. E quanto mais fácil, mais a nossa mente vai duvidar. E é isso que precisamos entender. É como um filho que confia no pai e na mãe. Você já viu aquele filho? Aquela criança, você está dentro de uma piscina com 2 metros de fundura. E o filho está lá na beira da piscina. E o pai bate palma, vem. O que é que ele faz? Ele pula. Ele confia, não é, completamente no pai e na mãe. É dessa forma que Deus quer que a gente creia. Se entendermos o que a palavra diz, irmão, pula, festeja, se alegra, porque vai se manifestar. Amém? Vai se manifestar, irmão. Aleluia. Nós temos visto tantas coisas acontecendo por causa da oração. E a gente sabe, porque sabe que não é por causa que a gente está colocando só força. Temos que colocar força, temos que fazer a nossa parte. Temos. Mas sabemos, porque sabemos que não é com nossas forças. Amém? Porque senão tem 2 extremos. Às vezes o cara nem coloca força e às vezes nem confia no Senhor. Nós temos que ter em mente que o reino de Deus é tomado por força. Ou seja, por ousadia, por coragem. Mas devemos confiar não em nós, mas na palavra. Porque lá em Timóteo, eu acho muito tremendo esse texto. 1 Timóteo capítulo 6, e o versículo 16 em diante, ele fala para os ricos que são crentes. E diz para eles o seguinte, que eles não deveriam colocar confiança nas riquezas, mas colocar a sua confiança em Deus, que pode não só beneficiar em qualquer área que precisamos, inclusive na área financeira também. E ele dá uma dica para ele e diz, olha, se você confiar no Senhor, você pode ser generoso com o que está chegando na sua mão, e você vai ter um grande galardão.
Você vai juntar tesouro para o futuro. E não disse que era para ele ficar pobre, disse que era para ele não colocar confiança nas riquezas, porque tem coisas que o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não vai chegar em tempo. Mas aqueles que confiam no Senhor, irmão, não tem tempo ruim. Amém? Enquanto muitos pensam que deserto é o local de sofrimento, deserto é o local de suprimento. Posso ir amém? Sabe quantos dias era para o povo chegar em Canaã? Era 11 dias. Passaram 40 anos. Sabe por quê? Por causa da boca deles. Murmuração, idolatria, incredulidade, concupiscência da carne. Tudo isso é o que impede Deus manifestar a sua palavra em nós. Aleluia. Diga assim, tudo que Deus manda fazer é muito fácil. Amém? E quando eu fico vendo Tiago dizendo, está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Veja isso na prática. Atos capítulo 16. Paulo e Silas presos porque tinha libertado uma jovem de um espírito de adivinhação. E diz o texto aqui, no versículo 19 do capítulo 16. Eu estava há um tempo atrás ouvindo um pastor da Guatemala. É a maior igreja que tem lá na Guatemala. A igreja da época mandaram andar de patins lá, tão grande que é. É enorme. E ele fala muito sobre fé. E ele traz muito contexto na Bíblia mostrando. E ele diz que um dia, e o templo é coisa de outro mundo mesmo, é uma coisa extraordinária. Eles cresceram muito rápido. E um dia eles queriam pegar o pastor para poder medir o cérebro dele, a mente dele, para saber o quanto que ele tinha de QI. Ele disse, não faça isso. Porque ele disse, eu não deixei eles medir, porque se eles medissem, eles não iam investir mais no ministério, não iam fazer muitas coisas mais, porque eles sabiam que eu sou muito tolo, sou muito burro. Porque o que tem acontecido não é nas minhas forças, é na força do Senhor. Que não era na sabedoria dele, era na força da palavra. Porque no natural não tem como essas coisas se manifestar e acontecer. Por mais que o camarada coloque força. Irmão, tem pessoas que têm dinheiro para colocar e bancar a igreja, mas não se mantém. Eu conheço igrejas que não passa de 10 pessoas. Anos e anos. O cara bancando o prédio dele e ele não fecha para entregar a ninguém. Mas fica lá. Cabeça dura. Porque não é nas nossas forças. Já eu vi uma mulher lá em Alagoas. Eu fui na igreja dela. O marido dela nem crente é. Ela começou pregando na casa de uma irmã e fez assim, cresceu, alugaram um salão e está estufado de gente lá. E ela disse, rapaz, eu não sei nem o que é que eu faço mais. Porque está crescendo, meu marido nem crente é. Está crescendo demais, por que isso está acontecendo? É por causa da unção. Nasceu uma igreja ali, que precisa de um pastor ali. Que entende? Não é algo natural, irmão. Não é o teu dinheiro, não é o meu dinheiro que vai, de fato, manter a igreja em pé. É não. Nós precisamos fazer isso? Precisamos. Porque o maior beneficiado não é Deus, somos nós. Que Ele dá semente a quem semeia. Se eu não semear, eu não vou ter semente. Quem entende? Então, beneficiados somos nós mesmos. Mas nós precisamos entender que, de fato, é a oração, é a sinceridade. E às vezes muitas pessoas nem muita palavra têm, mas têm um coração acertado. A intenção é certa. Amém? E se a pessoa continuar assim, ela vai ser alcançada pelo Senhor. Deus levanta pessoas, irmão. Quantos ministérios começaram
de forma errada em um monte de área, mas não por maldade, com a intenção certa, a cada dia colocando força dentro do que entendia, e Deus operando, Deus operando, Deus operando, e hoje são ministérios grandes. Amém? Que muitos olham assim e dizem, rapaz, eu vou começar como fulano, e não dá certo. Quem entende? Nem toda roupa vai dar para mim e para você. Mas nós precisamos se encontrar no Senhor e entender, irmão, que o que Deus manda a gente fazer é tão fácil que a nossa mente não quer acreditar. E nós precisamos a cada dia renovar a nossa mente para ela entender, não é nas suas forças, não é na sua sabedoria. O apóstolo Paulo considerou a sabedoria dele um poliglota, irmão. É um camarada que fala vários idiomas. Quando o povo for batizado lá em Atos capítulo 1 e 2, foram batizados no Espírito Santo, disseram, oxe, esses homens não são galileus? Como podemos ouvir ele falar nossas línguas maternas? Existia várias pessoas, todos que estavam ali eram judeus, mas eles viviam em país, em cidades diferentes, línguas diferentes. Quando ele se refere a galileus, ele estava falando a pessoas da roça, pessoas de sítio, cultura simples. Como é que esse povo dessa cultura tão simples estão conseguindo falar de forma eloquente? Quando viram Pedro pregando de forma extraordinária, disseram, oxi, e esse homem não era pescador? Aí disseram, não, porque ele andou com Jesus. Se a gente andar com Jesus, irmão, peixe vai ter que sair dinheiro da boca dele. Aleluia. Amém. Aleluia. Se a gente andarmos com Jesus, vamos entender, irmão, que não vai ser nas nossas forças. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e diz, Pai, graça te dou, porque eu sei que sempre o Senhor me ouve. Rapaz, que confiança é essa? Que está disponível para nós. Os discípulos, o que eles queriam entender era isso. O Senhor nos ensina a orar. Ele queria, na verdade, irmão, era saber o segredo do resultado da oração. Não era orar, porque eles oravam. Todo mundo quer saber o segredo. Qual o segredo da oração eficaz? É aquela oração que não há pecado. É aquela oração que você anda no amor. Amém? É aquela oração que você está baseado na palavra de Deus. É aquela oração que você tem ações de graça, a celebração, mesmo que ninguém acredite, mas você está acreditando. Amém? Todo mundo falando ao contrário. E você não arreda o pé, fica aqui. Porque vai acontecer. Vai se manifestar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Atos capítulo 16, versículo 19. E vendo os seus senhores que desfizeram a esperança do lucro, no caso a mulher, foi expulso o demônio dela, e aquela mulher tinha um dono, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, as autoridades, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unânime contra eles, e eles, as autoridades, arrastando-lhes, ou rasgando-lhes, melhor dizendo, as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhe deram muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Orava e cantava. Oravam e cantavam. Oravam e cantavam. Olha que interessante. O mesmo princípio de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. O que eles fizeram? A gente ora e depois canta louvor. Por quê? Porque vai acontecer. Amém? E foi exatamente o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem?
Ou seja, de vez de a gente louvar o diabo, louvar a circunstância, o quadro se levanta, o que quer às vezes passar para nós, a gente vamos louvar a quem? A Deus, ao nosso Pai. Amém? E diz que eles faziam isso. E os demais companheiros de prisão faziam o quê? Ouvia. Vou fazer algo para você. Não tenha medo que as pessoas possam lhe ouvir e dizer que você está doido. Não porque você está querendo mostrar que é doido, mas porque você acredita na palavra. Porque às vezes o diabo quer colocar medo em nós. E se não acontecer? Todo mundo vai ficar rindo de tu. Não é? Mas deixa eu dizer algo para você. Você não está só. Amém? Nem quando há arrependimento de pecado. O filho pródigo, quando ele se arrependeu, disse que o pai foi até ele e voltou com ele, de braço dado. Sabe o que é isso? Quando há arrependimento, há cura. A pessoa não vai estar só. A vergonha não vai ser só da pessoa, porque Deus também vai estar ali para lhe acalentar, para não te condenar e te dar força suficiente para que você possa se erguer de pé. Amém? E fazer a vontade dele. E diz aqui o texto que de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltando-se as cadeias de todos. Qual é a vontade de Deus? É que a nossa compreensão da palavra, que a nossa oração ouvida, não só é você que vai ser beneficiado, é todos que estiver perto de você. Todos que estiver perto de nós vai ser contagiado. Vão participar, irmão, da oração que você fizer neste lugar. A Bíblia diz que se o meu povo se chama pelo meu nome, está lá em Crônicas 7. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar? Deixar de colocar sua confiança em você mesmo. Provérbios 3:5. Não te apoia no teu entendimento. Eu tinha uma professora e ela deu vida de oração e ela disse que devia muito dinheiro e ela não tinha condição de pagar. Não entrou em detalhe, não me lembro também se entrou em detalhes como foi que ela entrou nessa dívida, mas ela orou e ela orou crendo, baseado na palavra. E era uma lei, não do Estado, mas era uma lei no Brasil. E foi mudada a lei e ela ficou isento. Não pagou nada. Irmão, Deus moveu lá em Brasília a lei e beneficiou aquela irmã. E ela ficou isenta por causa de uma oração de uma mulher crendo. O que é difícil para Deus? Ele não conhece isso. Tudo é possível ao que crê. Foi isso que Jesus falou àquele homem que tinha um filho que tinha convulsões. Tu podes curar meu filho? Ele disse, eu posso. Isso é você crer. Ele disse, eu creio. Se a gente crer, vamos ver a glória do Senhor. Não importa o que o pessoal está dizendo, mas ele está morto, não tem mais jeito não. Irmão, Marta, crê tão somente. Quantas Martas nós temos nos ouvindo essa noite? Quantas das vezes encontramos assim, irmão? Quantas das vezes eu me passei, e às vezes a gente passa por situações e soa em nossas mentes a palavra Marta, simplesmente creia que você vai ver a glória. É isso que nós precisamos entender. Com isso nós precisamos ter em mente, irmão, que Deus, Ele é um Deus bem, Ele, claro que Ele é um socorro presente, mas Ele não quer que a gente viva só atrás de socorro, mas que a gente seja um socorro também para as pessoas. Você sabia que a maioria das vezes das nossas intercessões, quem é a resposta delas somos nós mesmos? Porque às vezes nós queremos terceirizar, e quando for preciso terceirizar, Deus vai fazer isso. Eu me lembro várias vezes aconteceu
de 2 a 3 vezes comigo, de orar um parente meu em outra cidade, já morrendo. Aconteceu 2 vezes no Recife, uma vez lá em Arapiraca. Eu me lembro como hoje, o Senhor alcança ele. Teve um caso de uma tia minha que ela estava sendo cuidada por uma crente. Ela era católica, daquela que morava em frente à igreja católica mesmo. Uma mulher de Deus, temente ao Senhor, mas nunca tinha confessado a Jesus. Mas não gostava de crente. Amém? Porque muitas das vezes o crente sem compreensão da palavra é chato, não é? Ou seja, não fala da forma certa e termina às vezes batendo de frente. E eu me lembro que aquela tia minha estava em fase terminal, sendo cuidada por uma crente do Senhor, que ela possa ouvir a palavra. E eu conversei com alguém que estava indo para lá e disse: aí, oxa, a irmã fica batendo de frente com ela e ela fica se arranhando. Eu digo: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu disse: vá lá você. Eu digo: mas Senhor, eu saí de Caruaru para ir para lá. Disse: quanto é que vale uma vida? Aí era melhor ter ficado calado, né? Aí eu fui lá pregar para ela. Ela me conhecia como Toninho, porque Tonho é meu irmão mais velho. Ela não estava mais gesticulando, mas estava apertando a mão ainda, e só com os olhos fechados e ouvindo. Eu cheguei lá, peguei na mão dela, disse: tia, sou Toninho de Caruaru. A senhora conhece a minha voz? Ela apertou minha mão, que conhecia. Eu vim de Caruaru para fazer uma oração e uma reza com a senhora, para chamar o filho da Santa Maria para morar no seu coração. O filho da Santa Maria veio para morrer por mim e pela senhora. E eu desci ao nível dela. E no final ela fez uma oração de confissão. E ela foi salva. Amém? Outro primo meu passou a vida dele batendo bombo, servindo ao diabo. Porque a gente sabia, a gente morava lá perto, morei um ano lá no Recife. E eu sei o que acontecia. A gente conversava e eles diziam, às vezes fazia mal para pessoas. Talvez alguém esteja me ouvindo, esteja nessa situação e não faz mais. Talvez ele que não faz mal para ninguém. No caso dele, ele fazia. Que era meu primo, por isso que eu posso contar. Amém? A história. E o que acontece? Esse primo meu, na fase terminal, eu tive que ir lá também, pregar para ele. Ele se converteu, ele entendeu a mensagem. Foi eu, minha mãe, minha tia. Ele se converte. E antes dele partir, ele viu o céu aberto. A filha dele não entendeu. Depois ligou para a gente dizendo: meu pai, ele ficou meio perturbado da cabeça, disse que estava vendo o céu aberto e ele morreu. Aleluia. Ele foi alcançado pelo Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender, irmão, que Deus quer alcançar as pessoas. Mas muitas das vezes a nossa intercessão é Deus quer nos usar mesmo. Amém? E nós precisamos estar atentos, porque a oração que se fizer neste lugar, com humildade, Ele vai nos ouvir. E humilde é a gente sair de cena e deixar que Ele entre em cena. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se desviar dos seus maus caminhos, ou seja, deixar de andar no pecado, amém? Se me buscar, Ele diz que vai ouvir, irmão, a nossa oração. A oração que se fizer nesse lugar, Ele vai ouvir, amém? Não importa onde você esteja, com a situação, mas Ele vai estar lá, pode ter certeza. Eu já me encontrei em situação que só Deus, naquele momento, ninguém podia me ajudar, mas só Ele. E eu me lembro como hoje, eu ia sair de casa e raramente eu fiz isso. Acho que 23 anos que eu tenho em Cristo, se eu muito fiz isso, foi 2 ou foi 3 vezes, para falar com Deus nesse tom e nesse sentido. E Deus conhece cada um de nós e Ele sabe, amém? Me lembro como hoje, eu me ajoelhei e disse: Senhor, nunca pedi isso para o Senhor falar comigo de uma forma extraordinária como nunca falou. Eu sei que o Senhor fala através da palavra, através do testemunho interior, através de visões, de sonhos, mas eu queria que hoje só o Senhor para me convencer disso. E eu me lembro como hoje, quando eu saí de casa, amutei na moto, estava eu conversando com a minha mãe. Na esquina apareceu um homem, e aquele homem chegou assim, ia passando por mim na moto, aí parou, virou para mim e apontou o dedo assim, ó. E disse: assim diz o Senhor. E começou a declarar um monte de coisa. E eu comecei a chorar, porque só eu sabia da oração que eu fiz. Aleluia.
E como aquele homem sai, irmão. Quando olho para minha mãe, questão de segundo assim, quando olho para minha mãe, quando olho para frente, esse homem não estava mais. Deus ainda fala com seus filhos. Nunca deixou de falar. Muitas das vezes nós mudamos de posição, o povo muda de posição, mas Deus é o mesmo, ontem e hoje eternamente. Amém? Aleluia. Ele quer que a gente tenha fervor, irmão. Essa é uma oração propícia para a gente colocar diante do Senhor aquilo que as nossas forças não podem fazer, mas a nossa oração pode, a nossa confiança pode, a nossa santidade pode, o nosso amor pode. Amém? Você acredita nisso? Não luta, irmão, querendo convencer a tua esposa com as tuas forças. Não luta tentando convencer teu esposo com as tuas forças. Patrão, patroa, pastor, quem quer que seja. Não luta. Não luta para convencer alguém que você é quem você é. Não luta para ser promovido, fazendo para ser promovido. É impossível uma pessoa ser fiel. É impossível uma pessoa honrar ao seu plano de ser honrada. Se você se esconder, Deus vai usar o profeta para lhe chamar. Eu creio nisso. O homem fiel, a mulher fiel será acumulado de bênção. Amém? Será acumulado de bênção. Não espere menos do que isso. O que Deus diz na sua palavra, irmão, vai se cumprir. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Xarabacanta labaço, brocuturo xebricanta labaço, bricanta labaço. Rosse bricanta labaço. Mantém uma vida de oração em outras línguas, que vai vir muita direção assim, ó. Ideias, habilidade. Vai vir palavras para você tratar com pessoas no tempo e do modo certo. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que todos nós estamos aqui para engrandecer e contemplar o Senhor, mas sem entendimento não podemos fazer isso. Mas se a nossa intenção foi igual de Ana, para dar ao Senhor aquilo que estamos pedindo, irmão, quem quer filhos, dá filho. Quem quer nação, precisa matar a sua paixão, assim como Abraão teve que matar seu filho. Dentro dele ele matou. E Deus sabia que para ele salvar o mundo precisava dar o seu único filho. É a lei da semeadura. Esse é o tempo de semearmos. Semearmos tempo, se queremos tempo. Semearmos oração, se queremos comunhão. Proximidade, se queremos a proximidade. Compreensão, se queremos ser compreendido. Perdoar, se queremos ser perdoados. Amar, muitas das vezes sem ser amado. Mas a Bíblia diz: vença o mal com o bem. Tem uma forma de vencermos o mal: amando. E diz que o amor nunca falha. O amor nunca falha, irmão. Nunca falha. A palavra é fiel. O amor nunca falha. Se o amor estiver envolvido na tua oração, te prepara. Se o amor estiver envolvido na tua oração, te prepara para celebrar, para se alegrar no Senhor. Rossobrocotoro xerebecanta labraço brecanta labaço catrabaço. Roxerebecanta labraço recanta labaço recanta labaço recanta labaço recanta labaço. Rossobrocotoro xerebecanta labraço recanta labaço recanta labaço. Roxerebecanta labaço brocotoro xerebecanta labaço recanta labaço.
Rochebe canta labassure canta labrassure canta labachore canta labraço. Rosso brocodoro xerebe canta labassure canta labassure canta labaço. Rochebe canta labrassure canta labassure canta labassure canta labaço. Arabachoro cotoro xerebe canta labassure canta labassure canta labaço. Arabassobro cotoro xerebe canta labassure canta labassure canta labassure canta labaço. Pai, em nome de Jesus Cristo, podemos ir à Tua presença sem nenhuma condenação. A Tua palavra diz que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve. Tua palavra diz que a única coisa que impede o Senhor nos ouvir é pecado, falta de compreensão do amor. Mas nós estamos a cada dia aprendendo a Tua palavra, entendendo a Tua palavra, que queremos filhos, não para nós, mas para o Senhor. Para que queremos dinheiro, se não for para sermos uma bênção? Para que queremos autoridade, se não for para servir? Para que queremos posição, se não for para beneficiar o corpo? Ele nos chamou, deu a cada um dom e talentos para a promoção do corpo. Se estivermos abertos para o próximo e sermos o canal para o próximo, nós seremos o próximo. Em nome de Jesus Cristo, as orações sendo ouvidas, sendo colhidas pelos anjos, nos quatro cantos, Pai, dessa cidade, desse país, a nossa oração chegando no destino, o qual estamos nesse momento levantando diante de Ti. Apresenta ao Senhor, irmão. Seja alguém na tua família, seja um vizinho, seja na área financeira, psicológica, física, espiritual. Não há distância para o reino espiritual. O que precisamos é falar crendo, com convicção, e se preparar. Se pede filho, arruma o enxoval. Se pede um emprego, se atavia como que está empregado. Aleluia. Se a sensibilidade se organiza, se consagra, busca. Xarabacanta labassura. Socodoro você bregando a lavaço, bregando a lavaço, lavaço, socodoro você bregando a lavaço, bregando a lavaço, oro você bregando a lavaço, bregando a lavaço, bregando a lavaço, lavaço, bregando a lavaço, bregando a lavaço, bregando a lavaço, socodoro você bregando a lavaço, bregando a lavaço, você bregando a lavaço. Uma coisa
sempre. Teu amor me sustenta. É esse amor que nos sustenta. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta. Presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, presença me sustenta, Senhor. Sim, a tua graça nos basta. Porque Ele é o nosso alimento, porque Ele é o nosso sustento. Serecandaias, de nada tem falta aqueles que o buscam. Serecandaias, show, serecandaias, serecandaias, o Senhor falou para mim, ela não é nascida de novo, ela vive sofrendo, atormentada, mas se ela entregar a vida dela a mim, a partir de hoje vai ser um marco na vida dela. Não terminou o ano, não vai ser preciso muito tempo
para uma grande mudança acontecer na sua vida. Vai começar dentro. Nova sociedade, pessoas que vai lhe ajudar, você se erguer. Os anos que foram perdidos, as perdas que você teve, vai servir de ganho para outras pessoas. Levante seus braços. Todo o peso vai sair, fica tranquila. Toda a condenação, você a partir de agora vai ser livre. Você veio para o canto certo. Aqui tem homens e mulheres de Deus. Você vai viver os melhores dias da sua vida, coisas que você nunca viveu. Levante os braços. Diga: Senhor Jesus, eu não estou te vendo, mas eu creio que o Senhor existe. Diga: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, e a partir de hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga: Espírito Santo, vem agora, em nome de Jesus Cristo, me ensina a cada dia a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: Espírito Santo, me enche de compreensão. Eu quero vivenciar e praticar a tua vontade. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por ti agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a unção de restauração na vida dela, da família dela, Pai. Que ela possa viver um tempo que ela nunca viveu. Que daqui para o final do ano, coisas extraordinárias acontecendo na vida dela e da família dela. Em nome de Jesus Cristo. Espírito destruidor que tentava destruir a vida dela, daquele que está perto dela, eu repreendo espírito de morte. Em nome de Jesus Cristo. Restauração para ela e para aqueles que estão perto dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A graça do Senhor nos basta. Aleluia. Paz. Vai na paz. Aleluia. Só tua graça me basta, Senhor. Adorando ao Senhor. Eu tenho uma palavra para uma pessoa, eu vou até ela lá, tá certo? Mas continua adorando ao Senhor. Xarabacanta labraço brocodoro xerebecanta labraço brecanta labas. Rosso corrocodor chorobucodoro xerebecanta labraço brecanta labraço. Rosso brocodoro xerebecanta labraço brecanta labas. Arabaço brocorrocodoro xerebecanta labas.
A Bíblia diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Mas nós estamos no ministério, uma igreja que tem profecias. A palavra do conhecimento, sabedoria, ela se manifesta em nosso meio. Isso é para exortar, edificar e consolar. Aleluia. Somos nós que limitamos o Espírito, mas ele não é limitado. Um cristão não deve ser pego de surpresa. Quando chegar, para você não é novidade. Pode ser novidade para qualquer pessoa, não para você. Porque as coisas que os olhos não viram, não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Tem coisas que só o Espírito Santo sabe, que vai revelar para mim e para você. Começando pela nossa própria vida. Esse é o tempo que fez o Senhor.
Quando ouvides a voz do Espírito Santo, Hebreus 3:7, não endureça a vossa mente como o povo no deserto. Foram destruídos pelo devorador por não ouvir o Senhor. A palavra do Senhor para a igreja essa noite é: o que você quer? Se alguém chegar diante de você pedindo para andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pedir uma capa, dá outra. Esse é o tempo, aleluia, de podermos, de fato, não de palavra, mas de ações e atitude, fazermos aquilo que falamos e deixarmos de sermos hipócritas e egoístas, mas de fato entendermos, irmão, que Deus quer alcançar todos. Eu não sei qual é a área que você está precisando. É a área financeira. É o melhor tempo de você semear, é esse, porque você vai ver coisa extraordinária acontecer como você nunca viu na área financeira. Eu libero essa palavra para quem está crendo. Na área financeira, você que está sofrendo na área financeira, vai vir suprimento, irmão, como você nunca houve na sua vida. Agora uma coisa é certa: semeia, faz a tua parte e te alegra, porque grande vai ser a colheita. Aleluia. Se você quer um marido mais compreensivo, seja mais compreensiva. A Bíblia diz que a mulher, ela é ajudadora. No grego é aquela que inspira. É aquela que vai a cada dia alinhada à vontade de Deus, trazendo para seu esposo, como aquela mulher de Provérbios, que o marido confia nela totalmente. A lei que rege o Novo Testamento é o amor. A Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao esposo, porque quem ama se submete. Mas diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele não estava falando de um amor carnal, porque se a pessoa está casada, porque ela já tinha amor carnal. Ele estava falando do amor ágape, do amor que foi derramado no nosso coração. Ele estava dizendo: se a lei do amor regiu o casamento, Deus vai estar envolvido, e aonde há unidade, Deus vai ordenar a bênção. Essa é a lei do Novo Testamento, o amor, que nunca falha, nunca tarda, mas ele é perseverante. Aleluia. Vamos declarar de novo mais uma vez. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta.
para mim, por favor. Vai encerrar agora. Mas deixa eu dizer algo para vocês. O ano não terminou. Mas até hoje, desses 23 anos que eu tenho em Cristo, e até esse mês que estamos nele, foi um dos anos que Deus mais me abençoou financeiramente. Foi um ano extraordinário em todas as áreas. Muito trabalho, mas muita provisão, irmão. Muitas coisas eu tive que abrir mão do meu ego, do meu achômetro, da minha carne. Dizer, Senhor, agora eu prefiro acreditar em Ti. E de fato, a palavra se cumpre. Só quero ler um versículo, não precisa abrir a sua Bíblia. Em Salmos 27, versículo 4, que era esse louvor que a gente estava cantando. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele diz para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, o salmista Davi disse, uma coisa eu peço, mas eu a buscarei. O que ele estava falando? A minha oração não é hipócrita. A minha oração não é vazia. Ele estava dizendo, quando eu vou pedir é porque eu já estou botando em prática. Ou seja, peça agindo, agindo pedindo. Não adianta pedir sem agir. Amém? Mas se você, irmão, está agindo em oração, fica tranquilo, porque não é nas tuas forças. Amém? A gente vem para a igreja, como ele disse, olha, eu peço para estar na tua casa e a buscarei para contemplar. Quando você contempla o que Deus diz na sua palavra, todas as coisas ficam minúsculas diante de Deus. A questão é que às vezes a gente perde a noção do que Deus é, que sua palavra diz, e ficamos com o monte, não é? Pelo momento podemos até observar, nós temos uma alma, uma mente, que às vezes está nos mostrando um obstáculo, um monte. Mas quando a gente se lembra do nosso Redentor, do nosso Pai, nosso Deus, a gente começa a lembrar, aquele que fez os céus e a terra, diante do monte é nada. Amém? Então Ele vai fazer infinitamente mais, segundo o que pedimos ou pensamos, segundo aquilo que a gente acreditar. Amém? Se for abençoado, amém. Pastor Adilson. Aleluia, aleluia. Querido, nessas sextas-feiras vem pronto, irmão. Deus está querendo nos mover. Eu sei que nós precisamos estar dispostos a isso, né? Porque culto poderoso, amém, irmãos? Pega essas coisas. É por isso que a cada dia a gente vai ficando mais convicto, irmão, que esse lugar vai ficar pequeno mesmo. Deus vai levantar, irmão, pessoas com o coração disponível para servir, disponível para financiar, disponível para doar a sua vida mesmo, querido. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Pode ser que você não veja isso. Meu irmão, eu vejo coisas grandes acontecendo aqui, irmão. Deus é perito em pegar coisas que não são para confundir as que são. E é verdade. Eu acredito que quando uma pessoa se acha um pouco autossuficiente, Deus não pode usar ela. Mas quando ela entende o que o pastor estava falando aqui, não é com a nossa força, mas é com a nossa participação. Poxa vida. Eita glória. E eu só quero dizer mais uma vez para você, o ano ainda não acabou. Aleluia. Eu queria que você em pé aí abrisse sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, bem rapidinho. Eita glória. Aleluia. Oh, aleluia. Provérbios capítulo 11. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, tá bom? Aleluia. Provérbio 11, 25.
Aleluia. Você está lá comigo? Olha o que ele diz aqui. O generoso sempre prosperará. Algumas versões dizem: a alma generosa engordará. Ele não está falando que se a gente tiver uma alma generosa a gente vai ficar obeso, não. Amém, irmãos? Por isso que nessa versão do King James diz: o generoso sempre, diga sempre. Meu irmão, é sempre. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Eu acredito que a gente ouviu essa noite aqui algumas coisas poderosas, irmão. E é como o pastor Ailson falou aqui, poxa vida, às vezes quando a gente vê a coisa de uma forma simples, a gente demora a acreditar mais do que se fosse difícil. Mas é simples. Vai lá, toma um banho e vai ficar limpo. Eu pensei que ele ia fazer um monte de coisa, dar uns gritos, não sei o quê. Faça isso aí. Então a gente precisa pegar isso, querido. Aleluia, aleluia. Então a gente vai continuar o culto adorando ao Senhor com as nossas finanças. Vamos ofertar e dizimar. E faça isso como uma questão de honra ao Senhor, irmão. Amém, queridos? Antes de você ofertar, eu queria orar com você. Calma aí. Eu ainda queria falar isso. Não vai adiantar muita coisa somente você ofertar e andar desordenado em outras áreas. Dê os passos que a Bíblia diz, irmão. E descansa. Porque vai acontecer mesmo. Amém, irmãos? Aleluia. Eu queria orar com você. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Também por poder reconhecer o Senhor, Pai, na nossa vida financeira. Nós sabemos que é o Senhor quem tem feito chegar às nossas mãos, nos dando força, sabedoria, inteligência, direção, vigor, abrindo portas. E nós a cada dia queremos aprender mais e mais, Senhor, a ser generoso. Porque a Tua palavra diz, Pai, que o generoso sempre prosperará. E nós estamos entendendo o propósito, Pai, da prosperidade. Porque sabemos que esse lugar vai ficar pequeno para as pessoas que vão vir, Senhor. Oh, obrigado, Pai, por cada vida que será transformada nesse lugar. Por causa das finanças dos generosos desse lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Oh, obrigado, Senhor, pelo Teu operar, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Aleluia. Sai do teu lugar de oferta. Aleluia. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer Você pode declarar isso? outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Você pode declarar isso? Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Mais uma vez, mais uma vez. Nosso Deus, Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Você foi abençoado essa noite? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Se você está em casa e você podia vir para cá, você perde de desfrutar de uma unção coletiva. Eu sei que a palavra alcançou você essa noite, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas deseja estar junto, querido. Isso pode fazer toda a diferença na tua vida. Aleluia. Amanhã é o nosso culto de mulheres.
Olha, algumas mulheres já acreditam nisso. Amanhã é o nosso culto de mulheres. Amém? Então eu vou te dizer uma coisa. Vem de uma maneira como que se você fosse para a festa mais especial que você poderia ir esse ano. Coloca o teu melhor, querido. Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes a gente guarda uma roupa nova para ir para uma festa. Olha, meu irmão, se você me der uma camisa de tarde, você vai me ver com ela de noite aqui. Porque qual é o melhor lugar de se poder dar o melhor, botar o melhor? É para a gente ir para a festa, é para a gente se mostrar para os outros, é para a gente se apresentar ao Senhor, irmão. Amém. Então, eu vou consagrar minha roupa pelo menos pela primeira vez na igreja. Às vezes eu brinco, vou vestir logo, porque se eu morrer, quem usar, ela vai usar usada. Eu não vou morrer agora, então vou usar um bocado de tempo. Então, queridos, amanhã o culto começa às 19h30, vem embora, vem com o teu coração desejoso, ora por isso, convida pessoas, porque eu sei que amanhã as mulheres vão estar desfrutando de um momento abençoado também, e pega isso, vem embora. Eu sei que pessoas vão ser alcançadas pelo Senhor amanhã, e com certeza não voltarão da mesma forma, amém? No domingo nós temos culto, 19h30, convida pessoas, vem embora. Eu não sei se você percebe, mas a gente tem falado um pouco aqui da necessidade de você se mover para alcançar pessoas, amém? Pessoas precisam ser salvas, irmão, e Deus conta com quem? Com você, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, pela tua unção presente. Pai, que nós possamos não ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Pai, muito obrigado pelo teu operar essa noite aqui. Te damos graça, Pai, por mais uma volta para casa. Te damos graça pela vida de cada pessoa que foi alcançada pela internet. Nós sabemos que a tua palavra, Pai, ela atravessa barreiras para operar no coração daquele cuja sinceridade está diante do Senhor. Então nós te louvamos por essa noite, Senhor. Cremos que não foi só os que estavam aqui que receberam, mas aqueles que estão em casa também. Desperta-os, Pai, para que eles possam levantar-se e resplandecer, como é a tua vontade. Obrigado por mais um culto de mulheres amanhã sendo feito, Pai, de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém. Olha, os homens que puderem vir, a gente vai estar ali do outro lado conversando, tomando um cafezinho. Vamos orar para ver se chega uma garrafa de chá para quem gosta de chá. E a gente vai ficar ali do outro lado, tendo um momento de comunhão também, amém? Vão na paz, tenham uma noite abençoada a todos. O nome da menina que recebeu Jesus, pega o nome dela, o zap. Glória a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus.